Aê, boa tarde, meus amores! Finalmente quinta-feira de novo, Tony! Pois é, rápido. Ave Maria, é rápido e não é rápido, mas ao mesmo tempo, meu Deus, como demora, como eu quero que isso passe mais rápido para a gente poder estar aqui. Acho que a gente devia fazer isso diariamente. Eu também acho. Pelo Eu menos acho umas 3 vezes por semana, ou ter umas 2 horas aí o Evangelho, pelo menos. exatamente. Vamos abrir o painel para as opiniões. Quem acha que deve durar mais ou quem acha que tem que ter mais tempo. Brincadeira, que eu nem tenho tempo para isso, mas enfim, valorizo cada minutinho que a gente passa aqui, porque para mim é uma delícia. Vamos ver quem é que já está com a gente? Porque pessoal de casa, lembrando, nós estamos ao vivo, né? Claro que vai ter quem vai assistir depois, mas nós estamos ao vivo, nossos encontros são sempre às quintas-feiras, às 16 horas, e aí a gente conta com a participação de vocês, mas a gente só sabe que vocês estão com a gente quando vocês dão um boa tarde aqui, quando vocês dizem, cheguei! Por exemplo, a nossa linda Josi, sempre presente, Renata também já está por aqui. Opa, peraí que meu cursor passou direto na Patrícia. Boa tarde, Patrícia. Márcia já chegou. A Josi já está dizendo que é ótima ideia a gente ter mais tempo, então ficar mais tempo. Geisa também já marcando presença como sempre. Cláudia, minha linda, já por aqui também. Que bom poder estar aqui, Claudinha. Lúcia, boa tarde. Márcia está dizendo, ó, Márcia, além de dizer que chegou, diz que está com saudade, muito bom. Kátia também marcando presença, boa tarde, minha linda. E mais quem, porque a gente consegue ver que tem um número maior de pessoas com a gente, mas a gente realmente só sabe que vocês estão aqui quando vocês dão o boa tarde. Nós estamos para mais um estudo do Evangelho, hoje completando o capítulo 3, esse capítulo que fala para a gente de que há muitas moradas na casa de meu pai. E hoje nós vamos estudar o item 3, deixa eu até colocar rodando aqui para a gente ver, que fala, item 3 não, o capítulo 3, item 19, que fala da progressão dos mundos. E eu estava até comentando com o Tony agora há pouco que no fundo, o trecho que nós vamos estudar hoje, o item 19, ele, embora pequeno, ele faz meio que um resumo de tudo que a gente estudou desse capítulo, porque quando a gente fala de mundos primitivos, de mundos de provas e expiações, de regeneração, de mundos superiores, a gente, na verdade, está falando da progressão dos mundos, né, Tony? Isso aí. Isso aí. Então, hoje é um capítulo pequeno. Tony já vai pegar a bola aí. Pega a bola, Tony, que para começar, o que a gente faz mesmo? Tem que fazer a leitura e a prece. Então, hoje eu escolhi o livrinho aqui, O Pão da Alma. Mudou. Boa tarde, Marcelo, Sabrina, Verinha. Galera chegando. Galera do fundão chegando. Do irmão José, por Carlos Abacelli, indicação. Tarefa que deixaste, aguarda que a retomes. Dever que abandonaste, espera a tua volta. Compromisso rompido é obra inacabada. Caminho à frente é convite aos teus passos. Não fujas ao suor do serviço constante. A enxada em tuas mãos indica o que fazer. Então, vamos usar a enxada, vamos trabalhar, né? E aqui agradecer a Deus, né, unir nossos pensamentos, essa espiritualidade maravilhosa, está sempre conosco, nos acolhendo, nos acudindo, nos protegendo. Agradecer a nosso Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Mestre Jesus, aos protetores da Casa Espírita Suave Caminho, aos nossos protetores pessoais, todos, nesse momento, unidos numa única corrente, para a realização desse estudo e para a preparação daqueles que vão ser tratados depois. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, agradecemos pela oportunidade de estudar o Evangelho sob a luz da doutrina espírita
E agradecemos a todos que estiverem conosco, participando, acompanhando e aprendendo junto com a gente. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá, né? Começar. Lembrando, pessoal, que o Evangelioterapia faz parte, está acoplado com a nossa fluidoterapia, que é o tratamento espiritual, que agora, nesse momento de pandemia, a nossa casa passou a realizar à distância. Então, se de repente você que está acompanhando o nosso estudo estiver passando por um momento difícil, um momento realmente que você esteja precisando de algum acolhimento, de alguma orientação, né, com algum problema pessoal, mas queira, né, uma palavra à luz da doutrina espírita, aqui está passando o nosso telefone, é o telefone, é o WhatsApp da nossa casa, então basta salvar este número, mandar um WhatsApp e pedir, solicitar um atendimento fraterno. E aí, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o problema que você estiver passando, pode ser que o atendente entenda que um recurso para o seu caso seja o tratamento espiritual, e se assim for, ele vai te dar todas as orientações para você fazer a fluidoterapia. E esse estudo da quinta tarde faz parte desse tratamento. Então, a gente convida para que vocês não só escutem, mas participem, deem para a gente aqui um oi, um boa tarde, e na medida do que a gente for lendo e comentando, vocês fiquem muito à vontade, não só para perguntar, mas para dividir com a gente o ponto de vista, a opinião de vocês. Às vezes uma frasezinha faz todo sentido e pode ajudar alguém que está em casa. Então, quem já está acostumado com a gente sabe, a gente faz essa interação com vocês que estão em casa, é como se nós estivéssemos juntos, num grupo presencial, mas no momento de forma virtual. Então, bora lá começar. Isso aí. E como a Gleice falou, isso aqui é uma fechamento, né, dessa parte, desse capítulo do Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. A gente falou de várias formas, de várias situações, mais de situações difíceis, mas também falamos dos mundos, né, adiante, que serão melhores, e de todas as situações que a gente, na semana passada, falou, né, provas e expiações, que a gente fala de que tudo isso que acontece no planeta Terra, tudo isso é comum, tudo isso é normal, tudo faz parte desse momento. Mas isso tudo tem muito a ver com a nossa forma, né, com o nosso estado moral, né, de quem está encarnado na Terra nesse momento. Porém, o planeta é um planeta belíssimo, né? Nosso planeta é perfeito, né? Tem as belezas, assim, a partir do momento que tudo isso começar a modificar, a gente vai conseguir enxergar o planeta Terra de uma forma muito mais positiva. E também lembrar que, né, a gente está muito mais avançado do que estava há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, né? E aí tem gente que, quando começam as dificuldades, Gleice, a gente pensa logo, mas na época de fulano não tinha isso, na época de fulano não tinha aquilo. Mas também na época de fulano e de cicrano, o marido batia na mulher e ninguém se metia, né? A pessoa espancava uma criança e ninguém se metia. Hoje em dia as coisas já não são mais assim. Hoje em dia a gente já tem um movimento diferente, né? A gente já sente mais piedade dos outros, apesar de estar na confusão. Então isso tudo faz parte desse balaio que nós estamos, e a progressão dos mundos a gente vai falar um pouquinho disso aqui também, fechando. Então vamos lá. Posso começar ou você quer falar alguma coisa? Não, pode começar. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre aniquilamento. Então, com outras palavras, a gente falou disso várias vezes, né, Gleice? Que a nossa visão de enxergar
né, o mundo, a nossa visão de enxergar tudo o que está acontecendo é uma visão muito limitada. E a visão da espiritualidade é totalmente diferente, é de que isso faz parte, que tudo isso é um processo em que nós estamos evoluindo, mas a gente não enxerga dessa maneira. A gente ainda enxerga o desencarne como uma tragédia muito grande, a gente ainda, a gente comentou até em outro momento, a questão de você ver o corpo físico da pessoa, de certa maneira, ali sofrendo, você enterrar, ou, dependendo de como for a morte, tudo isso impressiona muito a gente de uma maneira negativa. E a gente acaba enxergando a morte como uma maneira muito negativa. Só que a morte, para muitos de nós, é uma libertação. É um momento de libertação, né? É um momento onde a gente cumpriu, espero que a maioria de nós tenha cumprido ali o que combinou antes de vir, as dificuldades que passou, as coisas. A gente sabe que muitas pessoas falam, mas você não passa o que eu passo. Não, não passa o que você passa, mas eu passo o que eu passo, eu passo o que eu mereço, né? Então, assim, é o que eu preciso. Às vezes, quando a gente enxerga ali a dificuldade, realmente a pessoa está sofrendo uma dificuldade muito maior, mas a libertação dela vai ser muito maior também. É porque a gente não consegue enxergar dessa maneira, né, Gleice? Eu tive um depoimento ontem que a gente falou disso aqui várias vezes, a questão da visão material, né, da vida, né, as pessoas que não acreditam na espiritualidade. A gente falou, poxa, a gente que tem a doutrina espírita, que traz todo esse esclarecimento, facilita muito a gente compreender justamente isso, né, essa coisa da destruição, né, e de como a nossa vida, as dificuldades funcionam, as provas, as expiações, o desencarne, tudo isso facilita, tira da gente o desespero. Mas e o materialista, que só tem o que ver? Né? Então, o depoimento de uma pessoa que a sobrinha é médica, e agora, com essa questão da pandemia, desencarnaram o pai e a mãe. E ela é materialista, ela não acredita em Deus. Então, ela não só não acredita agora, como ela ficou com raiva de Deus. Ela não quer ouvir falar em prece, ela não quer ouvir falar em Deus, ela não quer ouvir falar em Jesus, ela acha injusto, ela está com ódio, uma forma de falar, né, de Deus. Mas é por quê? Porque a visão dela é de que Deus pegou e matou os pais dela e deixou ela sozinha. É a visão que ela tem. E a nossa visão é diferente, é que isso é um processo. E matou os pais dela e deixou ela sozinha. Para a gente, isso é um processo, e que não é que a gente não vá sofrer pela pessoa que vai, não, é totalmente diferente. Mas esse ódio a Deus, né, esse desespero, a gente teve teve uma palestra aqui na casa, não sei se alguém estava assistindo, que começou uma gritaria, eu estava dirigindo a palestra, e começou uma gritaria na casa da pessoa que estava dando uma palestra, as pessoas gritavam muito, mas muito alto, e aqui a palestra acontecendo, e aí eu mandei uma mensagem para ele, você quer ir lá ver o que está acontecendo? Eram mulheres gritando muito. E aí ele falou mesmo ao vivo, ele viu minha mensagem, né? Ele falou mesmo ao vivo, assim, que a pessoa, as casas são coladas, então o vizinho do lado estava internado, e provavelmente o pessoal tinha acabado de receber a mensagem do desencarne. E a gente ouvia aqueles gritos de desespero que foram até o final da live. Não sei como é que ele conseguiu se concentrar, porque eu já estava aqui incomodado. Então, é a diferença entre se ter uma visão, né, um conhecimento da doutrina espírita, de que tudo isso faz parte do nosso processo, o sofrimento daquela família seria com menos desespero, talvez, né, Gleice? Você quer falar a respeito disso? Não, com certeza. Na verdade, tudo é o ponto de vista. A gente já até passou por esse capítulo, né? Porque esse item está no capítulo 2, que fala do ponto de vista. É a forma como nós encaramos as situações, os problemas, as dificuldades, os sofrimentos. Tudo é uma questão de entendimento da nossa parte. É claro que nós que estamos aqui no meio do problema, no olho do furacão, nós temos um pouco mais de dificuldade. É por isso que a recomendação é sempre
Vamos sair do problema, vamos olhar como quem está olhando de fora, para que a gente consiga entender melhor aquele contexto, aquela situação. Então, quando a gente muda o nosso ponto de vista diante do luto, por exemplo, diante da destruição, quando a gente passa a entender que às vezes a destruição é sempre para que uma transformação posterior aconteça. O progresso se dá muitas vezes em cima de acontecimentos que no nosso olhar são de destruição. Quando a gente para olhar as grandes catástrofes naturais, elas acontecem e há um propósito maior quando essas coisas acontecem. Quase sempre os povos atingidos por aquilo recebem, né, um chacoalhão. É claro que muitos desencarnam, mas, gente, desencarnam e a vida continua. Esses espíritos também vão progredir do lado de lá. Mas os que ficam são convidados à reconstrução, são convidados a modificar o posicionamento, né? Porque muitas vezes a gente se acomoda. Hoje, agora há pouco, aconteceu uma situação que eu achei bem interessante, que eu estava fazendo um atendimento e a paciente está com o marido internado por Covid. E ela é uma pessoa religiosa, mas ela muito preocupada com a situação. Sabe o que estava acontecendo? Ela estava esquecendo de fazer uma oração. Ela estava esquecendo de orar. E eu, assim, não é da minha religião, mas eu chamei ela à razão e falei, olha, se neste momento de provação você está se afastando de Deus, você acha que você vai conseguir passar por este problema de forma leve? Não vai. É nesse momento que a gente precisa se ligar com o Pai. É neste momento que a gente precisa mostrar o quanto nós somos pequenos e dependemos do amparo dele, da misericórdia dele. Então, não perca a sua fé. É agora que você precisa orar. É agora que você precisa usar a sua fé, né, para se fortalecer. Então, às vezes, no meio do turbilhão, a gente só vê a destruição. A gente não vê o quanto aquela destruição é útil para o nosso progresso, para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. Então, de forma geral, isso é um conceito. E é um conceito que nós precisamos trazer para o nosso dia a dia para mudar o nosso ponto de vista. Porque enquanto a gente estiver olhando tudo com o olhar de quem está no meio do problema, a gente não vai conseguir olhar. Acho que o Marcelo uma vez deu esse exemplo, né? Olhar quando a gente está num patamar maior, tipo no alto de um edifício, no alto de uma montanha, e a gente tem uma visão. A visão é diferente. Mais ampla da coisa. Deixa eu ver aqui que já tem participação do pessoal, Tony. Marcelo, antes da gente continuar a leitura, diz assim: Deus é tão amoroso que coloca as provas e expiações e também coloca um cenário confortador. Acho que estava falando da hora que você disse que o nosso planeta é lindo e tudo mais. Aí ele coloca, no planeta, tudo que é biológico e material vai ser destruído pelo tempo, só ficando o espírito. Verdade, Marcela, é exatamente isso. Nós, quanto espíritos, somos imortais. Mas tudo que está aqui neste mundo material nos serve de ferramenta de crescimento. E toda ferramenta, com o tempo, né, vai desgastando, vai deixando de ser como era no começo. Nilta, boa tarde, seja bem-vinda. Sabrina diz assim, exatamente, Tony, minha mãe diz que antigamente era tudo escondido, ninguém podia falar nada. Graças a Deus, hoje não é assim. Já nem lembro mais o que você estava falando, Tony, o que era? Não, que a gente olha e acha que antigamente as coisas eram melhores, mas nós progredimos muito. É claro, assim, no nosso planeta, encarnaram espíritos melhores do que a gente, espíritos muito piores do que a gente. Então, tem muita coisa misturada. Mas a consciência, no geral, né, a gente, assim, hoje a gente já toma uma iniciativa de não permitir uma agressão na nossa frente, alguma coisa a gente faz, nem que seja ligada. E houve uma época que isso não acontecia. Você ficava quieto na sua casa, né, e as pessoas eram espancar, várias coisas aconteciam, e o pessoal era meio indiferente. Domingo estava todo mundo na missa assistindo junto. Era por mal que as pessoas faziam isso? Não, era a consciência da época, né?
Era a educação da época. Naquela época era desse jeito. E hoje a gente já tem uma consciência diferente. Muitas coisas melhoraram, muitas coisas não. Ó, uma coisa interessante também que a Kátia está dizendo. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Eu não tenho toque, não, hein? Pelo amor de Deus, assim, embora quem tem toque não tem problema nenhum, toque é algo que a gente trata. Mas tá me dando uma aflição da sua câmera tá mal posicionada e tem um espaço grande em cima da sua cabeça. Arruma essa câmera aí. Isso! É toque. Pronto, é toque. É toque. Agora resolveu. Todo mundo tem direito ao seu toque, né? Oi? Todo mundo tem direito ao seu toque, né? Todo mundo tem direito ao seu toque, viu? E não é porque é profissional da saúde mental que não pode ter, não. Hein? Me dá o meu direito de ter o meu. Tava me incomodando. Não tem problema, não. Tá bom assim? Tá bom assim, tá ótimo assim. Ó, Kátia diz aqui, achei interessante isso, Kátia, muito bom. Apesar do conhecimento, vivenciamos o luto. Isso aí. Sim, apesar de sermos espíritas, apesar de acreditarmos que a vida continua, apesar de entendermos, né, que a cada um será dado segundo as suas obras, então aquele que cumpriu a sua missão, ele merece, né, o retorno para a pátria espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Enfim, apesar da gente entender tudo isso, somos espíritos em evolução, somos espíritos ainda apegados, né? Ainda com as nossas posses, e dói a separação, dói, né? O luto, mas é importante que a gente viva o nosso luto. Não é porque eu sou espírita que eu não posso chorar, não. Chora, vamos chorar, porque chorar a gente põe para fora. E quando a gente não põe para fora, a gente mantém aquilo retido aqui, e lá na frente a gente adoece. Lá na frente a gente cai enfermo por conta disso. Então, muito bem colocado, Kátia. O Wilson também. Ou também, se você desencarnar, em inglês, se você desencarnar e ninguém chorar, tu também vai ficar muito chateada, né? Não façam isso comigo. Olha só. Epa. Quem me conhece sabe, eu venho puxar o pé de vocês, hein? Vocês, por favor, façam pelo menos uma prece por mim. Isso aí. Não faça escândalo, mas história. Olha só, o Wilson também coloca aqui pra gente. Oi, Wilson, seja bem-vindo. É muito comum ouvirmos as pessoas dizerem que Deus escreve certo por linhas tortas, mas a verdade é que ele escreve corretíssimo, e nós é que não sabemos ler, ó. Marcelo deu palmas para ele e eu também dou palmas para você, excelente. Aí, Wilson, Tony, vou colocar da Kátia, você lê aí, por favor. Tá. Acabei de passar pelo desencarne de uma sobrinha do coração. Faria 15 anos ontem, né? Deve ser. Dia que foi sepultada. A partir do momento que ela foi desenganada, começamos a orar e pedir a Deus a sua misericórdia. Isso, para a gente suportar, passar por isso, né? E para que ela, já que ela vai desencarnar, que ela seja recebida lá do outro lado pelos espíritos familiares, pelos espíritos amigos. É isso que a gente tem que ter na cabeça. Nossa, Kátia, de qualquer forma, independente de qualquer coisa, minha amiga, sinta-se abraçada, né? A gente sente muito pela dor da família, mas que com certeza a nossa doutrina, essa crença de que a vida continua, de que somos espíritos imortais, possa consolar o seu coração, o coração de todos os familiares, porque independente de qualquer coisa, é uma dor legítima, dói e a gente sente, a gente chora, mas é como diz a Josi, e se faz necessário o luto para continuar depois. Então, viva o seu luto, chore a sua dor e recupere as forças, recupere as energias, porque a vida continua. E continua para nós que ficamos e continua para ela que voltou para a espiritualidade. Isso. E aqui como finaliza, né? Como finaliza aqui o texto, é visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ou seja, né, o desencarne não é um aniquilamento, né, é um renascimento, é uma volta para a pátria, é a ressurreição. Né, Grace? Quando a gente volta para lá, a gente é a verdadeira ressurreição, porque a gente volta com o mesmo corpo espiritual que encarnou, né, deixa aqui o corpo físico.
né? Então, é importante a gente... Não é fácil? Não, mas é importante a gente falar disso sempre, a gente estudar, porque todo mundo vai perder alguém que ama a gente, né? A gente vai perder de alguma forma ou de outra, e a gente falou também de programação, planejamento reencarnatório, né? Eu não sei se é o caso, a gente fica na suposição para ser mais positivo. Mas, de repente, a sobrinha da Kátia viveu o que ela tinha que viver, no tempo que tinha que viver, a gente não sabe isso, né? Então, muitas vezes, a gente fica sofrendo porque não tem essas respostas agora, mas teremos depois. Vou continuar aqui mais um pouquinho. Deixa eu só falar uma coisa, Tony, antes de você continuar. Gente, a gente, não sei se o Tony consegue ver, mas eu consigo ver, né, a quantidade de pessoas que estão acompanhando a gente ao vivo. Sejam bem-vindos, é muito bom contar com vocês, mas a gente só sabe que vocês estão aí quando vocês dão um oi pra gente. Então, quem não falou com a gente aqui no chat ainda, dá um oi, dá um boa tarde, fala, oi, tô por aqui. Que aí, assim, a gente se sente mais acolhido por vocês. Renata chegou por aqui dizendo que possamos continuar caminhando para a luz. Exatamente, Renata, seja bem-vinda. E aí, aproveitando só mais essa, Tony, Nilta diz para a gente assim, o Espiritismo muito me ajudou no entendimento do desencarne da mamãe e do papai. Hoje mesmo, depois de tanto tempo, é saudade e esperança do reencontro. Adorei isso aí, Nilta. É isso aí. E ajuda mesmo, gente. É todo mundo que é espírita ou que é espiritualizado, sei lá, e que tem essa confiança na espiritualidade, né? Quando alguém desencarna que a gente ama, a gente tem uma certeza que foi para algum lugar melhor, está nas mãos de Deus, né? Que está tá nas mãos de alguém melhor do que a gente para cuidar. É isso que eu sempre penso. Boa tarde, Karina. E aí, lendo mais um trecho. Pode? Pode, vamos. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados e constituí-lo, vê-lo-ia... aqui está aí, né? A constituí-lo, é o correto, né? Está errado. A constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessante e progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Dá uma paradinha aqui. Quem já leu Evolução em Dois Mundos, inglês, aquele livro do André Luiz, né? Psicografado por Chico Xavier, eu particularmente achei um livro muito chato. Eu li porque a quantidade de informação que tem em cada frase, eu tinha que ficar voltando. Eu não sei se é porque é uma matéria que eu fiquei reprovado várias vezes na escola. Eu não entendia. E aí depois eu fiquei mais tranquilo quando eu assisti o Chico naquele programa Pinga Fogo. Vira e mexe vem, né, uns recortezinhos daquele programa. E Chico falando que ele também não entendia nada do que estava sendo dito daquilo dali, né? Que André Luiz ia passando, ele não compreendia. Ele falou assim, olha, eu não sou diplomado para compreender essa mensagem, porque fizeram pergunta a respeito, né? Eu não sou diplomado, eu simplesmente fui escrevendo. Mas você pega aquilo dali, o cara tem que ser um biólogo, sabe? Tem hora que tem que ser um físico, tem hora que você tem que ter facilidade de compreender. Mas eu sou teimoso, eu ia e voltava, até entender o que estava escrito naquela frase. Meu amigo, só para você se sentir, eu também, tá? Levei um tempo para ler esse livro. Nossa Senhora! Não é? Porque cada frase, gente, é como se fosse um livro dessa grossura, numa frase. Você tem que juntar, o Tico Teco ficava um doido aqui, se batendo. Ai, meu Deus, eu não estou dando conta de entender. Então, mas quando a gente consegue, né, sem pular, porque eu não gosto de pular, eu prefiro parar do que pular. E aí, quando a gente consegue, a compreensão que a gente tem é isso daqui que está se falando, né? Os mundos vão evoluindo, como é que é feita a nossa evolução, né? A gente evolui no lado espiritual e no lado material, e assim, todos esses conflitos que a gente tem
físicos e os conflitos emocionais, os conflitos psicológicos, os conflitos espirituais, todos eles vêm caminhando ali, um somando, sempre somando. É sempre somando, nunca é diminuindo, né? A gente está sempre andando para frente, mas a gente não percebe, porque a nossa visão é limitada. E aqui diz, né, que a partir do momento que nós vamos caminhando, né, nós vamos evoluindo, o planeta também vai evoluindo. E aqui tem aquela história da estação do trem, que é muito, muito real, tem gente que chega, tem gente que vai. Então, nos planetas são assim, né? Existe essa comunicação entre os planetas. Olha, Grace, não está bom aqui para Grace, bota ela para lá. Tá legal aqui com o Tony, já melhorou um pouquinho, bota ele para lá. Então, a gente vai aqui se conhecendo, se encontrando e evoluindo. E os planetas vão melhorando, né? A gente falou já, né, que o planeta Terra, na semana passada a gente falou, vai virar para o mundo regenerador. Ou seja, essa quantidade de sofrimentos que a gente vê hoje vai diminuir, porque quem estará aqui já não precisará passar por tantas dificuldades, ainda haverá o sofrimento, mas mais por conta do que a gente é hoje do que pelo planeta em si. Então, assim, a gente precisa parar para compreender essas coisas aqui, oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Então, gente, é melhor a gente avançar agora, né, fazer um esforço agora, né, se não consegue fazer grandes movimentos, mas fazer algum movimento, e aí outro movimento no outro dia, que a gente vai ter uma vida com menos sofrimento. Marcham assim... Peraí, Quero. Uma coisa que fala nesse trecho do texto é que fala assim, são degraus imperceptíveis para cada geração. Para cada geração. E eu fico pensando em quanto mesmo é lento esse progresso. Hoje a gente fala muito de progresso, mas de progresso, o nosso progresso moral, né? Nosso progresso de mundo, mas de mundo no sentido de como é que os habitantes do nosso mundo estão progredindo moralmente, intelectualmente, para classificar se o nosso mundo é um mundo de provas e expiações, se é um mundo de regeneração. Mas quando a gente fala da progressão dos mundos, isso também envolve o fator físico. Então, quando a gente estuda lá na escola, e gente, faz tempo que eu saí da escola, então se eu cometer alguma falha aqui, vocês relevem ou complementem. Mas na época, mas quando a gente estuda lá, eu não vou nem falar biologia, eu acho que quando a gente estuda ciências, né, da primeira à quarta série, a gente aprende que o orbe, né, lá nos primórdios, sei lá, bilhões de anos atrás, não tinha condições de receber vida. Não era nem vida humana, não tinha condições de receber vida, porque era sei lá, incandescente. Uma bola de fogo. Uma bola de fogo, enfim. E aí depois foi esfriando, até que surgiu a primeira vida no planeta, e aí isso ainda levou muito tempo, eu não gosto nem de falar de bilhões, porque bilhões parece... Oi? Uma anêmona, eu decorei isso. Uma anêmona. Que é a primeira vida da anêmona, quase uma bactéria ali. Então, e aí, quanto tempo levou até que pudesse ter vida? Enfim, imagina, isso falando de vida, nem sei se era vegetal ou animal, o que apareceu primeiro, não lembro. Não, primeiro foi mineral, passou para vegetal. Não, mineral sim, primeiro vida vegetal, enfim. Vegetal. Até que o planeta tivesse condições de receber vida humana, levou bilhões de anos. Mas aí eu fico pensando, gente, bilhões de anos, para pensar. Só que não parou o progresso, era um progresso contínuo, era lento, era devagar, mas era um progresso contínuo. A mesma coisa somos nós. Nós, se a gente tivesse, né, campo de visão, de entendimento espiritual, de como nós éramos quando nós fomos criados e começamos a nossa trajetória, e isso eu estou falando de trajetória como espíritos, né? Espíritos humanos. Gente, de lá para cá,
para a gente chegar nessa condição de estar aqui numa tarde de quinta-feira, lendo o Evangelho, comentando o Evangelho, quanto tempo isso levou? Mas a gente vem progredindo, progredindo. Hoje mesmo, se eu paro e te pergunto assim, Tony, você, há 15 anos atrás, tinha os conhecimentos que você tem hoje? Você vai falar para mim, não. Em 15 anos eu aprendi muita coisa, em 15 anos eu me modifiquei muito. E a gente vai modificando. Eu diria que se eu perguntar para qualquer um aqui, vocês são os mesmos do início da pandemia, em março de 2020? Todo mundo... E eu vou te falar uma coisa, Gleice, nisso que você está falando, esse exemplo que você usou há 15 anos atrás, eu já era espírita e eu já estudava isso aqui, tá? Mas o que mudou de lá para cá? O meu ponto de vista da doutrina espírita, né? A minha forma de... Então, quando eu leio isso daqui hoje, é totalmente diferente da forma que eu lia 15 anos atrás. O mesmo livro, porque eu já lia o Evangelho há 15 anos atrás. O meu ponto de vista mudou completamente. Então, assim, o meu progresso moral, as minhas experiências me ajudaram a enxergar o que está escrito aqui já, desde 1800 e pouco. O mesmo livro, né? E são o exemplo que você deu, de 15 anos. Imagina o que você está falando, imagina aí esses bilhões e bilhões e bilhões de anos. E a gente está mudando muito rápido. Você pega ali o livro do Nosso Lar, isso que a gente está fazendo aqui, agora, essa tecnologia já está lá. Né? Vocês lembram quando é perguntado para André Luiz como é que ele gostaria de se comunicar? Pô, o Nosso Lar foi o quê? 1930 e pouco, que Chico. Não é? 39, sei lá. Acho que 39, Não sei, Então, já podia mandar e-mail. Você quer escrever o quê? Por e-mail? Você lembra disso? Tinha telas. Isso daqui já estava lá. Como é que isso já estava escrito lá? E sabe que em 1930 e pouco, seja lá se fosse 30 e pouco ou 50, fazer ideia disso daqui, quem é que conseguia conceber isso? Não tinha como conceber. Né? Mas já existia. Já existia. Deixa eu só pegar aqui os comentários, só entre outros, eu vou colocar os comentários de vocês ainda, gente, mas é que o Tony falou de anêmona. Anêmona ainda eu não sei exatamente o que é uma anêmona, mas eu sei que é alguma coisa lá que tipo como se fosse uma combinação entre animal e vegetal, não é isso? Isso, é o nosso início. Nosso início. E aí o Marcelo fala das mônadas aqui. Me corrija, Marcelo. É isso que eu queria falar, Marcelo. Oi? Eu acho que eram as mônadas que eu queria falar. Uma anêmona, não é mesmo? Anêmona é uma coisa, mônada é outra. Anêmonas é essa combinação entre animal e vegetal. E mônadas é o que a gente chama de princípio espiritual. Ou seja, mônadas é o princípio espiritual que passa pelo reino mineral, pelo reino vegetal e pelo reino animal. Nós somos mônadas nesse período, ou somos princípio espiritual, depende da literatura. Tem literatura que trata como princípio espiritual e tem literatura que trata como mônadas. Edgar Armond, nos livros dele, costuma usar o termo mônadas, né? Então, é só para situar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, voltando... É um desses dois. Oi? É um desses dois aí. Aí, deixa eu ver, Marcelo, aqui também tem outro comentário dele assim. É isso. Nosso progresso não depende dos conhecimentos técnicos ou saber as perguntas do livro dos espíritos. Nossa evolução é no sentimento do amor e na compreensão do amar a mim e ao próximo. Ai, meu Deus, quando eu crescer, eu quero ser como Marcelo. Que tudo, adorei, Marcelo. É exatamente isso, meu amigo. A Josi diz assim, ele disse que já leu inúmeras vezes e que já não tem mais cor de caneta diferente para grifar o que ele enxerga cada vez que lê. Ela está falando do Dr. Décio Landoli, acho que é isso, né? Que está decifrando o livro Evolução em Dois Mundos. É de tanto que faz anotação, né? É isso mesmo. Nossa, meu livro dos espíritos, eu tenho até vergonha de abrir ele perto de alguém, porque também é todo cheio de anotação. Marcelo diz assim, porque nosso ciclo de vida é muito curto. Existem ciclos de milhões de anos, centenas, e não conseguimos sentir estes ciclos maiores, só observando nossos pequenos ciclos de vidas.
Marcelo está dizendo aqui para a gente que nosso lar foi criado no século XVI, a colônia, né? Mas eu acho que o Tony estava falando do livro. Do livro, que eu acho que foi em 1939 mesmo. E o Wilson diz assim: e Moisés psicografou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muito bem lembrado, Wilson. Lá tá há muito tempo esse conhecimento com a gente e a gente está aqui marcando passo para aprender. Na realidade, o Moisés nem psicografou, né? Foi escrito direto lá nas tábuas. Verdade, bem lembrado. Escrita direto, que eu esqueci o nome agora. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação. Porquanto nada na natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia digna da majestade do Criador, quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que habitam. Ou seja, está falando daquelas pessoas, né, que não conseguem enxergar o universo, enxergam a vida a partir de si e a partir apenas do planeta Terra. Né? Olha a diferença, que coisa mais mesquinha. Né? Se você vai estudar, olha só, a gente na metade daqui da live, na metade já está caminhando já para a reta final, né? Então, assim, a gente num parágrafo, de quantas coisas que a gente falou de conhecimento de uma maneira mais descontraída, se a gente pega para estudar, então dá um monte de coisa, mas tem gente que acha que nós somos o principal e o planeta Terra é só isso, pronto, acabou, ou seja, uma visão muito limitada, né, de tudo. Tem gente que acha que é o centro do universo, a própria pessoa, né? Todo mundo tem que girar em torno do meu umbigo. Por que não vai ter gente que acha que o planeta Terra é o centro? E os outros são satélites dela mesma, né? Vou só falar que aqui a vantagem de estar online, com o computador ligado, com a internet à nossa disposição, foi que a gente procura informação rápido, né? O fenômeno de escrita direta é chamado de pneumatografia. Olha isso, pneumatografia, fica a informação, a gente vai esquecer daqui a pouquinho de novo. E foram escritas 2 vezes as tábuas, viu? Porque Moisés quebrou, né? Quando chegou lá embaixo, tinham feito bezerro de ouro. Com raiva quebrou. Né? Sou tão rápida, mas Marcelo foi tão rápido quanto eu, pelo menos. O Wilson, Moisés não psicografou, ele recebeu as tábuas no processo de pneumatográficos. Não, primeiro. Muito difícil. Bora lá. Isso daí. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao em que hoje se acha, e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Isso é um texto de ninguém mais, nada menos que Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho falando para a gente, e quando a gente lê isso daqui, isso foi dito em 1800 e pouco, que eu não me lembro exatamente, 1800 e pouco, e a gente lê hoje e ainda lê como se fosse uma novidade. Né? Nós, espíritas, ainda lemos isso como se fosse uma grande novidade, e é uma grande novidade para a maior parte de nós. Então, quando a gente lê, né, Gleice, tudo isso, quando a gente já chegou até aqui, né, que a gente veio falando lá dos 10, a gente começou nos 10 mandamentos, né? E aí a gente veio falando, a gente já falou da forma como as pessoas lá enxergavam o mundo, a relação delas com a espiritualidade, a gente veio no passo a passo, a gente chegou aqui, né? E a gente já tem uma visão, quem está acompanhando a Evangelioterapia desde o início, a visão totalmente transformada. Né? Existem pessoas que falam, né? A Geisa mesmo está presente aí, sempre que ela se comunica, ela fala o quanto que ela está aprendendo, né? Quanto que a visão dela das coisas está mudando, justamente por causa desse conhecimento que já existe, né? Há quase 2 séculos.
Mas o nosso ponto de vista para esse conhecimento é que tem que se modificar, né? Que a gente tem que buscar, a gente tem que estudar, sim, a gente precisa compreender as coisas que estão escritas, e conforme vai passando o tempo, a gente vai compreendendo um pouco mais, né? Porque a gente, é que nem a história do Chico, né? Ele passava a mensagem que estava sendo dita para ele, mas ele não conseguia compreender, porque é muito complicado, esse livro é muito complicado, né, de se entender, né? A nossa irmã aí falou que ela está estudando junto com alguém, está acompanhando o estudo, e o livro da pessoa é todo rabiscado, porque cada frase é como se fosse outro livro, riquíssimo de informações. Fala, Grace. Isso é. Não, na verdade, parando para analisar esse último trecho lido, diz aqui que... Peraí, que eu até saí da página, mas que um dia, né, o nosso planeta vai mudar para um planeta de regeneração, onde nós, homens, seremos ditosos, porque aqui no nosso mundo imperará a lei de Deus. Então, é isso que está faltando em nós, é nós sentirmos, nós vivenciarmos as leis de Deus na nossa vida. E aí, quando a gente para dentro do estudo da doutrina espírita para estudar as leis morais que constam lá do terceiro livro do livro 3, né? No livro dos Espíritos. Terceira parte do livro dos Espíritos. Oh, meu Deus, está difícil? A gente entende que vivenciar as leis de Deus é realmente o respeito dessa relação que a gente tem que ter para com Deus, para com o nosso próximo, para com nós mesmos. Faz toda a diferença, né? A forma como nós nos posicionamos, como nós enxergamos o outro como nosso irmão, né? Porque somos todos filhos de Deus. Faz toda a diferença esse respeito que a gente passa a ter para com o Pai. Então, é isso que está faltando. Mas, se a descrição de um mundo de regeneração é de que nós seremos ditosos porque estaremos mais de acordo com a lei de Deus, a boa notícia é de que nós estamos perto disso. E a gente não pode desanimar, porque às vezes a gente liga a TV e são tantas notícias ruins, que a gente fica com a impressão que esse mundo está perdido, que não tem mais nada de bom. E, gente, isso não é real. Isso é o que a mídia nos traz. Mas existem tantas histórias do bem, de pessoas que ajudam, de pessoas que se importam, de pessoas que levantam bandeiras de proteção à natureza, de proteção aos animais e fazem isso de coração. Existem tantas pessoas que, às vezes, eu não tenho condições de ajudar financeiramente, mas eu tenho condições de ser o transporte. Então, eu pego lá com o Tony tem condições de ajudar, eu vou lá, pego com o Tony e falo, não, Tony, pode deixar que eu levo. E aí eu levo ali onde está faltando. Isso também é doar, isso também é se entregar. E tem muitas histórias como essa. Acontece que a gente está careca de saber que o bem não dá ibope, né? Que as pessoas, e que também o bem muitas vezes é feito ali na surdina, no silêncio, para que a sua mão direita não saiba o que faz a vossa mão esquerda. Então, nem sempre isso vira notícia, nem sempre isso vira noticiário de TV, mas sim, temos muita gente do bem no nosso planeta, e sim, nós estamos prestes a nos tornarmos um mundo de regeneração, com certeza. Deixa eu ver. Enquanto você lê aí, Grace, complementando aí um raciocínio teu, essa questão da identificação, o mal nos atrai mais do que o bem, as ações, os acontecimentos ruins nos chamam mais atenção, porque nós somos mais identificados ainda com essas coisas, né? Vira e mexe, a doutrina espírita fala assim, né? No mundo de provas e expiações, a maioria de vocês ainda são mais identificados, né? O mal ainda impera, e as coisas ruins ainda chamam muito mais atenção. Porque existem, se as coisas boas chamassem mais atenção, a televisão, a mídia, os canais de contato mostrariam mais essas coisas, porque todos eles vivem da atenção da gente. Então, se a gente não dá atenção, coloca-se pouco, vão colocar mais do que dá atenção. Então, a culpa é nossa também, né? A Josi disse, o bem ainda é muito envergonhado, e o mal é muito bem propagado.
E aí a Renata coloca, talvez esteja na hora do bem sair do armário e tomar conta do homem e contaminar o mundo. Mas aí, gente, concordo com vocês, mas lembrando que cabe a cada um de nós fazer a sua parte. Cabe a cada um de nós não divulgar o mal, não fazer com que o mal esteja sob os holofotes, porque a gente coloca ele sob os holofotes, né? A Kátia tinha feito algum comentário aí sobre a gente ter a nosso dispor os 10 mandamentos há tanto tempo e a gente ainda não colocar nem a metade em prática. E aí o Marcelo perguntou, e por que, Kátia? Por que isso acontece? Porque, no fundo, aí ele fala que ele se faz essa pergunta sempre e, no fundo, ele fica envergonhado com as justificativas. E é verdade, a gente quando para analisar por que é que eu não cumpro com isso, por que é que eu não me melhoro, por que é que eu não faço a minha reforma íntima, a gente percebe que é porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto. A gente reconhece, muitas vezes, que a gente não faz o esforço necessário, porque os espíritos nos disseram que o esforço, né, insignificante faria com que a gente se melhorasse, mas muitas vezes a gente amolece nesse quesito. Deixa eu só completar esse teu raciocínio aí. Um exemplo que você deu que foi excelente, assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas eu posso passar na casa do outro para poder pegar e levar. Quando a gente lê os livros espíritas, principalmente de André Luiz, ele está sempre falando, ele está sempre mostrando os espíritos que trabalham na espiritualidade, né? Os livros de André Luiz são todos assim. A equipe que trabalha. E essa equipe que trabalha é do carregador de maca até o mentor do trabalho, né? Até o Bezerra de Menezes. E é isso que é valorizado o tempo todo, não importa o que é. E aí, quando a gente se coloca, né, pega esse exemplo da Grace, eu estou acostumado a fazer esse trabalhinho, eu vou desencarnar. Aí eu vou chegar lá, vou ficar perdido no parque, né, igual o John Travolta, olhando para um lado para o outro, sem saber se é lado vai. Né? Então, assim, é isso que eles dizem o tempo todo, né, e que você deu um exemplo perfeito e que a gente precisa fazer. A gente precisa se acostumar a trabalhar para os outros, do rico ao pobre, sabe? Se a única coisa que você pode fazer é levar o móvel daqui para ali, faz isso. A pessoa vai se habituando a fazer isso, né? E quando chega na espiritualidade, você vai ser o quê? Um trabalhador da espiritualidade, provavelmente. Só que para chegar lá, você tem que chegar lá já sendo um trabalhador. A gente não trabalha aqui e vai fazer lá o quê? É isso? Uhum. Quer concluir aí, Tony? Porque da minha parte do estudo... Não, é isso. Eu gosto de falar porque eu falo para mim também, tá? Porque eu não faço. Eu não faço. Não quer dizer... O fato de eu saber não quer dizer que eu faça tudo isso. Quer dizer que eu me ouço, eu ouço você, eu ouço exemplos de todo mundo, e muitas vezes eu olho assim, uma pessoa, meu Deus do céu, uma pessoa consegue fazer isso com tanta simplicidade, é uma coisa que nem passa pela minha cabeça, né? Tem coisas que nem passam pela minha cabeça que eu poderia fazer, mas simplesmente não me despertam nada. E alguém, né, por conta própria, descobre que naquilo dali existe uma possibilidade de trabalho, de ajuda, de assistência, alguém vai lá e faz. E é disso que os espíritos falam o tempo todo. A gente não precisa de muita coisa. A gente precisa ter boa vontade. Exatamente. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma tarde de estudos. Vou dar aqui as orientações para quem estiver de tratamento de fluido. Então, mais uma vez, para quem chegou depois, esse númerozinho que está passando é o WhatsApp da nossa Casa Espírita. Se você estiver precisando conversar, se você estiver passando por algum momento difícil, se você achar que ouvir uma palavra à luz da doutrina espírita possa te ajudar, salva esse número, manda uma mensagem e agenda um atendimento fraterno. De acordo com o seu caso, de acordo com o seu atendimento, pode ser que o atendente te encaminhe para a fluidoterapia, que é um tratamento espiritual que está sendo realizado à distância e que faz parte desse estudo que nós realizamos aqui às quintas à tarde. Então, a orientação para quem está
de fluidoterapia nós vamos encerrar o nosso estudo agora com uma prece, às 17 horas, e aí às 17h30 começa o tratamento da fluido. Então, você tem meia horinha aí que a gente pede para que você tome uma água, vá a um banheiro, mas que se mantenha sereno. Então, evite celular, evite televisão, pegue um livro para leitura, de repente pega o Evangelho, relê esse trecho que nós lemos hoje, faz uma reflexão, fica em oração, bate aí um papo com o Pai Maior, e às 17h30 começa a sua fluidoterapia. Então, os espíritos irão até a sua casa, ou até onde você está, e eles farão o tratamento de acordo com aquilo que você conversou no atendimento fraterno. O tratamento dura 3 semanas, então, quando você realizar a última sessão de fluidoterapia, a gente pede que você mande de novo mensagem e agende um novo atendimento fraterno para dar um retorno para o atendente, para dizer como foi, se você percebeu alguma melhora, se você acha que ainda não está legal, para que possa ser feita uma segunda avaliação e, de repente, você dá continuidade ao tratamento. É isso, agradeço a participação de todos vocês, é sempre muito, muito bom ficar aqui batendo papo, vocês participam, vocês nos ajudam, e a gente espera por vocês na próxima quinta. Tony, você faz? Faço. Então, assim, agradecendo, tão rápido que passa, meu Deus do céu, é muito rápido, né? São os melhores momentos e são muito rápidos, então, assim, sempre agradecendo mesmo a espiritualidade, agradecendo a Deus por essa oportunidade, por a gente conseguir estar aqui, eu e Gleice, né, guardados pelos mentores, pelos protetores da Casa Espírita Suave Caminho, levando essa mensagem da doutrina para tantas pessoas que têm nos acompanhado, que precisam ouvir isso, ou que estão aprendendo junto com a gente, vão levar a mensagem adiante. Obrigado, meu Deus, por isso. Obrigado, Jesus, por isso. Obrigado aos amigos espirituais por essa oportunidade. E aqueles que, nesse momento, conectados conosco, ou conectados com alguém que está nos assistindo ou vai nos assistir, que as vibrações de saúde, as vibrações de paz, as vibrações de esperança, o consolo, né, o amor de Deus possa tocar seus corações, transformando aquilo que parece feio no momento de transformação, no reconhecimento que estamos passando, que passamos sempre, por uma transformação e não pelo fim. Que Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Beijo grande, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima semana. Até lá.